aqui nós não moramos, nós somos peregrinos, nosso lar não é aqui. Então é interessante ver essas coisas e estudar a palavra de Deus. Muito bem. A partir de hoje, nós vamos fazer uma pausa naquele estudo da carta de Paulo aos Tessalonicenses. Na verdade, nós entraríamos hoje na segunda carta, mas nós vamos fazer uma pequena pausa de alguns domingos e vamos estudar um outro assunto que lá na reunião dos homens de ontem já começamos a estudar. Os irmãos já descobriram que assunto que é lá na reunião dos homens de ontem, né? E nós vamos falar sobre mordomia cristã. Mordomia cristã. E nós vamos usar um texto básico aqui, mas vamos usar mais bastante Bíblia. E esse texto é 1 Crônicas, capítulo 29, e vamos ler os versos de 1 a 20. E vamos lendo devagar, e eventualmente vá comentando alguma coisa, mas depois nós vamos ver bastante assuntos sobre isso. O assunto mordomia cristã tem muito a ver com mordomia, a palavra mordomia tem muito a ver conosco hoje. Se ouve isso toda hora, se vê no jornal, se vê na televisão, as mordomias que são dadas, principalmente a altos funcionários, seja da economia privada ou do governo, dos governos. Mordomia é tudo aquilo, segundo o dicionário Aurélio, mordomia é aquilo que algum funcionário, alto funcionário, recebe. Além de receber um bom salário, ele recebe mais coisas, recebe um automóvel, uma casa, um terno novo cada 2 meses, enfim, gasolina paga, aluguel da casa paga, escola das crianças, tudo isso são mordomias que se dão para certos funcionários, privados ou públicos, não importa, e que são dados assim para diminuir a incidência de imposto de renda sobre o que ele ganha, que ele paga ali. Isso são mordomias no contexto da sociedade de hoje. Mas no contexto a palavra mordomia, ela vem, original da palavra mordomo, que nada mais é do que um governante, alguém que toma conta dos bens do seu senhor. Jesus usou uma parábola falando sobre mordomia quando falou daqueles 10 mandamentos, 10 talentos. Então, o primeiro recebeu um tanto, o segundo um tanto, o terceiro um tanto, e eles tinham que fazer alguma coisa com aquilo, então eles eram mordomos daquilo que eles tinham recebido. E alguns foram bons e outros não foram tão bons, não fizeram o que tinham que fazer como bons mordomos. O que se espera de nós cristãos e crentes e salvos de Jesus Cristo é que nós sejamos bons mordomos daquilo que Deus nos dá. E quando falamos em mordomia, não falamos só em dinheiro. Dinheiro é uma parte. Mas nós temos que, ao longo de alguns domingos, aí, nos estudos, nós vamos falar sobre mordomia. Onde incide a mordomia? É na vida, nos relacionamentos, nos bens e sentimentos, mas nos relacionamentos, no uso do meu corpo, na minha saúde, ir ao médico, ou dizer assim, não vou no médico, eu não gosto de médico, não vou no médico, mas eu estou sentindo mal, mas não vou no médico. Isso é uma má mordomia da sua saúde. Você tem os médicos dados por Deus para nos atender. Em alguns casos temos médicos especialistas que são muito bons, que podem nos atender. Então, essas áreas todas nós vamos falar sobre isso ao longo do tempo. Hoje eu quero ler essa oração de Davi. Isso aqui, o que nós vamos ler agora é uma oração de Davi. As ofertas para a construção do templo. Davi, rei de Israel, reinou durante 40 anos. Quase no final do seu reinado, ele achou por bem que devia construir uma casa para o Senhor, porque ele tinha uma casa boa como rei, excelente palácio real, e diz assim, não é justo que eu tenha um palácio real e Deus não tenha nada, viva num
Então ele orou a Deus e pediu que Deus lhe desse sabedoria para construir então, o templo do Senhor. Então vamos ver como aconteceu isso. 1 Crônicas 29, a partir do versículo 1. A minha tradução é a CF, tá? Esse é falar. As ofertas para a construção do templo. Disse mais o rei Davi a toda a congregação, a oração da Bíblia daqui a pouco, tá? Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, ainda é moço e tenro. Essa obra é grande, pois o palácio não é para o homem, mas para o Senhor Deus. Eu, com todas as minhas forças, já preparei para a casa do meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro, madeira para as de madeira, pedras de ônix, pedras de engaste, pedras de ornato, pedras de várias cores, toda sorte de pedras preciosas e mármore, tudo em abundância. Isso foi o que Davi deu dos bens do palácio, dos bens que ele tinha como sendo o rei. Ele tinha acesso a essas coisas. Então, como o rei, ele pegou algumas coisas que o reinado tinha e doou isso para a construção do templo. Muito bem, bom adiante. E também ele disse que Salomão era muito tenro e que Deus o tinha escolhido, o único que Deus escolheu, né? Salomão. Então ele sabia que Salomão seria rei, Salomão já estava ungido, e ele queria então que Salomão reinasse, que Salomão, ao começar a reinar, já tivesse um templo. Além disso, essa oferta toda, em minha devoção à casa do meu Deus, agora dou dos meus tesouros particulares, ouro e prata, eu o dou para a casa do meu Deus, afora tudo que preparei para o Santuário. Então, além de tudo aquilo que ele já tinha dado como rei, ele deu agora coisas do bolso dele, propriedade dele. E aí ele relaciona 3.000 talentos de ouro de Ofir, que era o ouro mais puro, 6.000 talentos de prata refinada para cobrir as pedras da casa, para as obras de ouro e para as de prata e para todas as obras dos artesãos. Quem está disposto a consagrar-se hoje ao Senhor? E Davi aproveita então, está reunido com toda a congregação, ele diz: olha, eu já dei isso do governo, reinado, agora eu dou isso de minha propriedade, e quem está disposto hoje a consagrar-se ao Senhor? Então, os cabeças de famílias, os príncipes das tribos de Israel, os capitães dos milhares e das centenas, e até os capitães da obra do rei, voluntariamente contribuíram, do maior ao menor. Vocês estão vendo aqui, né? Os príncipes, os chefes de 1000, os chefes de 100, todos estavam voluntariamente contribuindo. Versículo 7: deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro, 10.000 dracmas de ouro, 10.000 talentos de prata, 18.000 talentos de bronze e 100.000 talentos de ferro. Os que tinham pedras preciosas deram-nas para o tesouro da casa do Senhor, a cargo de Jeiel, o Gersamita. Eu achei interessante que Davi deu do tesouro real, deu do tesouro particular, e o povo todo deu também. E tudo isso ficou a cargo de uma pessoa, obviamente com seus ajudantes, não está escrito, a gente imagina, né? É muita coisa. Eu vou escrever aqui quanto foi agora em peso que nós conhecemos. Jeiel foi o encarregado de administrar isso aí tudo. E eu fico pensando, o Gersonista, porque é da tribo de Gerson, né? Mas eu fico pensando assim, a responsabilidade desse Jeiel aí, administrando toneladas de ouro, toneladas de prata, toneladas de ferro, muitas pedras preciosas. Imagine a situação dele como mordomo da casa do rei Davi, do exército. Imagina ele tendo que
Muito bem. A responsabilidade dele como mordomo disso aí tudo, para guardar isso tudo sem aquela tentação, né? De comprar um carro novo, aquela coisa que hoje se vê. Simplesmente o povo, Davi confiou, o rei Davi confiou, os líderes confiaram, o povo confiou que não, Jeiel é a pessoa que vai cuidar disso aí tudo. E ele então foi o encarregado disso tudo. Versículo 9. O povo se alegrou com as ofertas voluntárias que seus chefes fizeram, pois de coração íntegro deram eles ao Senhor, e também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. Louvou Davi, e aí começa a oração de Davi, né? Louvou Davi ao Senhor perante toda a congregação, dizendo: Bendito és tu, Senhor, Deus do nosso país Israel, e de eternidade em eternidade. Quando Davi menciona aqui, só esse versículo 10 já dá um estudo de uma hora, mas quando Davi menciona aqui bendito és tu, Senhor, Deus de nosso Pai Israel, de eternidade em eternidade, ou de eternidade a eternidade, o que Davi está dizendo é o seguinte: Deus é eterno, só Ele é bendito, Ele é o bendito do Deus de Israel, nosso Pai Israel, que é Jacó. E quando ele diz de eternidade em eternidade, ou de eternidade a eternidade, em outras versões, nós entendemos assim: Deus é eterno, a gente ensina para as crianças, não tem começo nem fim. Na verdade, a eternidade de Deus não é que ele não tem começo nem fim. A verdade é que Deus é eterno porque ele não está subordinado ao fator tempo, que é o fator humano. Para Deus, eu costumo dizer que tudo sempre é presente. Quando ele se apresentou lá para Moisés na sarça ardente, Deus, ele disse assim: como é que ele se apresentou? Que nome ele usou? Eu sou o que sou. Eu sou. Ponto. Eu, quando era mais jovem, lá adolescente, ele disse assim: eu sou, mas o verbo ser existe, é um verbo transitivo, né? Não sei, que pede um complemento. Eu sou alguma coisa, eu sou grande, eu sou baixo, eu sou. Mas Deus disse: não, eu sou. Na verdade, ele estava dizendo assim: eu sou, sempre fui, sempre serei, só eu sou. Significando que Deus não está subordinado a nada que tenha a ver com o tempo. Então, é como se Deus tivesse, digamos assim, Deus nos vendo aqui, não é como, mas Deus nos vendo aqui agora, a essa hora, esse minuto, Deus está vendo nós reunidos aqui, mas Ele está vendo Abraão saindo do Egito, e Ele está vendo Jesus voltando, quando nós nem imaginamos. Deus enxerga tudo. Não é uma visão terrestre nem helicóptera, mas é uma visão celestial de tudo. Então ele não tem limites. Muito bem. E Davi honra a Deus então com essa expressão de eternidade a eternidade. Depois do versículo 11: Tua é, Senhor, a magnificência e o poder, e a honra, e a vitória, e a majestade, pois Teu é tudo e o que tem tudo que há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e Tu te exaltaste sobre todos como chefe. Riqueza e glória vem de Ti. Tu dominas sobre tudo. Nas Tuas mãos a força e o poder para engrandecer e dar força a tudo. Agora, ó nosso Deus, graças Te damos e louvamos o nome da Tua glória. Mas quem sou eu e quem é meu povo que pudesse nos dar voluntariamente essas coisas? E aí tem aquela frase muito famosa e muito boa, né? Tudo vem de Ti e somente devolvemos o que veio das Tuas mãos. Esse é o mote do mordomo cristão. Tudo vem de Ti e eu só te entrego o que já é teu. Então, quando nós falamos em bens materiais, quando nós falamos em saúde, quando nós falamos em relacionamento, quando nós falamos de todas essas coisas que a mordomia cristã tem acesso, tem influência,
Nós só estamos devolvendo a Deus aquilo que já é dele. A gente hoje, no mundo, a gente quer ficar rico, né? O povo quer ficar rico. Pergunta para um piazinho o que ele quer ser quando for grande, ele vai dizer: eu quero ser jogador de futebol. Por quê? Porque eu vou ter um Lamborghini quando eu for jogar lá na Turquia. E aí o grande ídolo dele é um grande jogador de futebol, porque o cara ganha 10 milhões de reais por mês, o cara que mais. Mas qual deve ser o mote o motor da vida do cristão? Tudo é de Deus e a Ele nós devolvemos tudo. O que adianta eu ter muito dinheiro se eu não respeito o dono desse dinheiro, que é Deus? O que adianta eu ter muita coisa se daqui a pouco eu posso ter um infarto e cair duro aqui? O que adianta eu ter tanto assim, tanto e acumular tantas coisas, E Davi então nos faz esse grande ensinamento, né? Quem sou eu e quem é o meu povo que pudesse nos dar voluntariamente essas coisas? E esse voluntariamente também é a pessoa dando, mas dando porque ela ama a Deus, né? Tudo vem de ti e somente devolvemos a ti o que veio das tuas mãos. Somos estranhos diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais. Como a sombra são os nossos dias sobre a terra e não há esperança. Ou seja, não há esperança para a vida, a não ser a morte, seja hoje, seja amanhã, seja daqui a 80 anos, mas todos, 90, 100, mas nós vamos morrer, se Cristo não vier, mas nós vamos morrer. E isso é que dá para dizer, não temos esperança, não vamos viver para sempre, ninguém vai viver para sempre, né? Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome vem da tua mão, e é toda tua, ou seja, não fazendo nada de especial, está devolvendo o que já é. Bem sei eu, meu Deus, que tu sondas os corações e que te agradas da integridade. Eu também, na integridade do meu coração, voluntariamente dei todas estas coisas. E agora vem uma alegria que o teu povo, que se acha aqui, ofereceu voluntariamente para ele. Senhor Deus, de nossos pais, Abraão, Isaac e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo essa disposição e esses pensamentos e encaminha o seu coração para ti. Esse versículo, que Davi está terminando a oração dele, agora por Salomão, mas enquanto ele está dizendo essas coisas, vamos repetir: Senhor Deus de nossos pais, Abraão, Isaac e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo. Quem é o povo de Deus? Naquela época é Israel. Quem é o povo de Deus? Nós, a igreja do Senhor. E quando ele diz assim, conserva para sempre, ele acabou de falar antes lá da eternidade de Deus, e agora ele fala em conserva para sempre. Dá para entender perfeitamente que ele está orando não só por aquele povinho que estava ali servindo, ouvindo a oração, participando naquele momento, mas a todos os que viessem a crer em Deus e Jesus, depois de Jesus, a partir daquele momento. Então, ele estava orando para que nós, crentes, hoje, sejamos também sempre dispostos a permanecer no Senhor e no caminho do Senhor, né? No versículo 18. Teu povo para sempre no coração do teu povo essa disposição e esses pensamentos e encaminha do seu coração para ti. Aí ele volta a falar sobre Salomão, vai falar sobre Salomão. A Salomão, meu filho, dá um coração íntegro para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos, os teus estatutos, e para fazer todas estas coisas para edificar o palácio para o qual providencia. Davi já sabia nesse momento que ele não construiria o templo, mas que Salomão faria. Então ele fala isso aqui, mas Salomão ainda é novinho, então quem captou a oferta, quem teve a iniciativa foi o próprio pai Davi. Então disse Davi a toda a congregação: louvai ao Senhor vosso Deus. Assim toda a congregação louvou ao Senhor Deus de seus pais,
e inclinaram-se, prostraram-se perante o Senhor e perante o rei. E aí continua a história, não vai por aqui por agora. O que nós vimos aqui? Nós vimos que Davi dá aqui uma aula sobre mordomia. Podemos encerrar o assunto aqui agora e ir para casa. Não, mas nós temos algumas coisas para conversar ainda. Mas Davi dá uma aula sobre o que é mordomia. Mordomo, então, é aquele que é o responsável pelas coisas de um superior a ele. Hoje não se usa mais mordomos na nossa sociedade, né? A gente sai de casa, fecha a porta e vai embora. Mas nos tempos dos que tinham mais poderes econômicos, o que eles faziam era confiar a casa para uma pessoa que controlava tudo, contratava funcionários, fazia tudo. O dono da casa não sabia nem vir almoçar, porque o mordomo que resolveu isso tudo com os subordinados. Com Deus, nós somos mordomos quase nesse nível. Nós temos que respeitar a Deus e cuidar das coisas que Deus colocou na nossa mão para que nós as respeitemos. E é tudo o que a gente já falou, bens, saúde, então ele tinha todo esse controle mordomo. Hoje, se você abrir o dicionário Aurélio, ou o dicionário desse tempo, você vai ler o seguinte: mordomia. O que é mordomia? Vantagem tais como moradia, condução, criadagem, alimentação e outras vantagens proporcionadas pelo empregador, público ou privado, a certos executivos, o que lhes aumenta indiretamente honorários ou salários sem aumento de imposto, como então isso é o que a sociedade hoje entende como mordomia. O sentido bíblico de mordomia é bem diferente disso. Nós não tiramos proveito de nada, nós simplesmente usamos aquilo que Deus nos dá e devolvemos a Deus. Como se fosse então administrador administrador de bens de uma casa, um econômico, um serviçal encarregado da administração da casa e tudo isso. Ou fiel depositário, né, que é o termo que se usa também hoje. Muito bem. No Salmo 24, primeiro, está estipulado: o Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Deus criou tudo e Ele é o dono de tudo. Deus nunca abriu mão da sua propriedade para o homem. O homem quer tomar essa propriedade nas suas mãos, por causa da queda lá, do pecado, mas nós, como crentes, sabemos que Deus não abre mão do que é dele. Então o mundo continua sendo de Deus e nós cremos que tudo que nos acontece, tudo que acontece, está sob a soberania e conhecimento de Deus. Então nós ficamos pensando assim: nossa, o que vai acontecer? Eu não sei o que vai acontecer, mas Deus já sabe. O que será que vai acontecer com o nosso país? Eu não tenho ideia, mas Deus já sabe. A gente faz projeções, né? Mas projeções baseadas em fatos já acontecidos ou relacionamentos antigos, mas Deus vê a coisa como realmente será. Então esse é o fato de que nós precisamos, como crentes, ter dentro firmes em nós. Deus colocou o homem criado por ele como mordomo de tudo. Aliás, 1 Coríntios 4:1 diz exatamente isso. Está colocando lá? 1 Coríntios 4:1: que os homens nos considerem como ministros de Cristo e mordomos dos mistérios de Deus. Nós somos mordomos dos mistérios de Deus. Pergunta? O que são mistérios de Deus? Né? Mas não sabemos quais são os mistérios. Sabemos. Aí está a diferença. Não sabemos os mistérios, mas sabemos o que são mistérios de Deus. Então é assim: mistério são as grandezas de Deus que nós não conseguimos entender. Então a grandeza de Deus é um mistério. Deus é tão grande que nós não conseguimos entender.
sabemos o que Deus está pensando, se é que podemos falar assim, né? Deus não é um ser pensante como nós, mas é Deus. Mas assim, nós não conseguimos entender aquilo que Deus tem planejado, nem os porquês das coisas que Ele fez no passado, que a história já nos contou. Coisas que a gente diz assim, puxa, mas Deus fez isso porque Ele é soberano, Ele faz, e Ele é o dono de tudo, e isso faz parte dos mistérios de Deus. São coisas que só Deus conhece e revela para quem Ele quer. Uma segunda ideia de mistério de Deus. Há coisas do mistério de Deus que Ele revelou. Por exemplo, para João na ilha de Patmos. Quando o apóstolo João estava na ilha de Patmos, preso lá, e teve as revelações e escreveu para nós hoje o livro do Apocalipse. Tudo aquilo foram revelações de Deus a respeito do seu mistério para João, com um propósito. Deus não faz nada sem propósito. O propósito era Ele escrever para que nós tenhamos esses mistérios revelados até esse nível que Ele revelou para João. Outra coisa é o plano de salvação. O plano de salvação é um mistério de Deus. Como é que nós vamos entender o plano de salvação? Deus tinha que fazer isso, claro. Não. Deus fez isso, fez o plano, bolou o plano de salvação, porque colocou o homem lá no jardim, ele caiu, pecou, etc. Representando toda a humanidade toda é 2 pessoas, assim como a humanidade toda hoje são 7 ou 8 bilhões de pessoas, mas que estávamos todos esses bilhões de pessoas representados naquele casal, então toda a humanidade pecou. Não adianta dizer assim, se eu fosse Adão não teria pecado, e só Eva teria pecado, isso não existe, porque eles estavam representando a humanidade. E então ele revelou, ele mandou-nos um plano de salvação que incluía o seu próprio Filho Jesus, etc. A história nós sabemos como é que funciona, a situação toda, porque o plano de salvação já estava anunciado lá para Adão e Eva. Lembra disso? Quando Deus disse que Adão esmagaria a cabeça da serpente, estava se referindo a Gênesis 3,15, e está se referindo à vinda de Jesus, que acabaria com a serpente representando então o plano de salvação. Efésios 3,3 foi lá para nós, Efésios 3,3, que diz como foi esse mistério manifestado antes pela revelação, como antes um pouco descrevido. Paulo teve uma revelação, ele teve um sonho e tal, ele teve uma revelação. Deus falou com Paulo muito de perto, talvez mais de perto que fale conosco hoje, não sei, mas Deus falou. E também, isso então sobre o plano de salvação. E coisas futuras, secretas de Deus, são também os grandes mistérios de Deus. Mateus 13:11, que diz: interessante, né? Ele, Jesus, né? Respondendo, disse: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Deus está falando com os seus discípulos, Jesus está falando com os seus discípulos e está dizendo: olha, vocês já conhecem os mistérios da salvação, esses mistérios, mas os não crentes não. Muito bom. Deus já havia exortado o povo de Israel sobre fidelidade, no sentido de não esquecessem que tudo que eles tinham era de Deus mesmo, né? Como falamos há pouco, tudo que nós temos não é nosso, é de Deus. E Deus já tinha dito isso lá em Deuteronômio, e ele disse: não digas que é pela força do meu braço que eu consegui tal e tal coisa.
Na verdade, Deus nos dá a força para que nós façamos alguma coisa, nos dá inteligência, nos dá tudo para que nós façamos qualquer coisa que fazemos para a glória de Deus. O que nós precisamos fazer é tudo para a glória de Deus. Agur, já ouviram falar de Agur na Bíblia? Pois é. Agur foi um dos que estavam com o rei Salomão e um dos que escreveu algumas coisas sobre aqueles provérbios. Então, lá em Provérbios 30, versículos 7 a 9, orou Agur pedindo sabedoria a Deus sobre as riquezas e bens. Então orou e louvou ao Senhor diante de todo o povo, dizendo: duas coisas te pedi, não negues, antes que eu morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa, me des nem a pobreza, nem a riqueza, para que mantém-me do pão da minha porção de costume, para que, porventura, estando farto, não te negue, e venha dizer: quem é o Senhor? Ou que, empobrecendo, não venha furtar e tome o nome de Deus em vão. Agur, ele ficou preocupado com essa situação. Se Deus me der nada, posso até roubar para comer. E aí eu estarei ofendendo o nome de Deus. Estarei glorificando a Deus, estarei ofendendo a Deus. E aí ele disse: tomando o nome de Deus em vão. E não quero ficar rico também demais, porque senão eu vou esquecer do Senhor. Eu vou dizer: puxa, como eu sou rico, como eu sou forte, como eu sou bom, não preciso de Deus. Anos atrás eu estive em outro país, eu estive na Alemanha e procurei uma igreja batista e não encontrei. Naquele tempo eu não tinha celular, não tinha nada disso, então eu procurei no guia telefone. Eu estava numa cidade muito grande, capital da Berlim, e quando eu estava procurando, eu procurei o guia, não achei o nome igreja batista, mas não achei. Aí eu saí a caminhar. E aí achei outras igrejas, basicamente luteranas, um monte lá. Aí achei a igreja, assisti um culto, hoje não é. Depois eu voltei para casa e eu estava e fiquei pensando: por que eu não achei uma igreja batista? Uma igreja muito difícil. Aí falei com uma pessoa ou outra e me disseram o seguinte: o povo está muito bem de vida. O povo não quer saber de Deus. O povo está praticamente rico. Eu não vi ninguém na rua pedindo esmola. O povo está praticamente, tem tudo que precisa, o governo da saúde e tal, eu não preciso de Deus. Esse povo não precisa de Deus. E aquilo me causou muita... Eu lembrei desse texto, e aí lembrei dessa história, e aí eu digo: poxa, como é que alguém pode dizer que não precisa de Deus? Se Deus faz assim, a pessoa cai dura aqui. Mas Agur falou isso aí. Então ele pediu duas coisas: que não esquecesse de Deus pela riqueza e que não ofendesse a Deus pela falta do que comer, do pão do pão. E aí eu queria comentar com vocês também uma curiosidade. Essa curiosidade é o seguinte: muitos anos antes, no tempo de Moisés recebeu do Senhor a planta da tenda, que seria o templo portátil deles ao longo da viagem ao deserto. Eles estavam no deserto. Deus então deu a planta lá para ele. Vai ser assim, propiciatório, a arca, lá deu toda aquela instrução para ela. Ainda tem aquela mesmo. Aí Moisés fez uma convocação ao povo para trazerem joias, ouro, prata, porque Deus tinha dito: olha, as colunas, as vigas serão de ouro puro, a arca será de ouro. Pode ser até ouro, então vai fazer tudo aquilo de ouro, mais ouro puro. E aí ele fez uma chamada para o povo. Isso foi feito aqui nas Crônicas, muitos anos antes foi feito lá no mesmo. E
E o pessoal de bom coração começou chegou um ponto que o encarregado de tudo aquilo foi falar com Moisés e disse assim: Moisés, tem coisa demais aí, tem muita oferta, a disposição em ofertar foi tanta que Moisés teve que proibir a entrega de ofertas. Então, no versículo de 1 a 6, diz 5 e 6, de Êxodo 36, 5 e 6. E disseram a Moisés: o povo já deu muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou que se fizesse. Então Moisés deu uma ordem e proclamou-se por todo o arraial: nenhum homem, nem mulher, faça mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais ofertas. Aí eu fiquei lendo isso aqui e disse: é uma curiosidade interessante. Eu fiquei pensando assim: quando será? Quando será que na nossa igreja alguém pode chegar aqui na frente e dizer: irmãos, parem de dar ofertas para a igreja, já temos demais, não tem o que fazer com esse dinheiro todo. Já pintamos, já construímos, já enfeitamos, já arrumamos, o pastor já está ganhando bem, está todo mundo ganhando bem. Parem de dar ofertas. Será que esse dia chegaria? No nosso contexto bíblico de igreja, do Novo Testamento, não. Isso é obra que não. Isso nunca vai acontecer. Mas a disposição em dar nós podemos dar. Nós podemos dar daquilo que nós temos para o Senhor. Não é daquilo que nos sobra. Se você vai dar alguma coisa para a obra do Senhor, daquilo que sobra, você não vai dar nada daquilo que nunca sobra. Se você quiser fazer conta do seu orçamento para sobrar, não vai sobrar. Você precisa dar confiando que Deus te sustenta. Nós dependemos somente de Deus, não é do nosso empregador, não é do dono da nossa fábrica, nada disso nos garante. Nós vamos depender sim sempre de Deus. Eu já fui demitido uma vez de uma empresa onde eu era gerente de qualidade. Eu era o segundo daquela empresa e era o único engenheiro da empresa. Respondia tecnicamente pela empresa, pela crédito, todas essas coisas. E eu pensava comigo, embora eu sempre fui crente, né? Confiando em Deus, mas eu pensava assim: estou tranquilo aqui, não vai acontecer nada. Trabalhei na quinta-feira até as 7h30 da noite, resolvendo coisas que eu tinha que resolver. Sexta-feira de manhã eu cheguei lá, o patrão chama o diretor da empresa, que era o dono, chama na sala dele e diz assim: Clóvis, não precisamos mais dos seus serviços. Aquilo foi um balde de água fria com gelinho dentro assim. E claro, fiquei embalado, tinha 3 crianças pequenas, eu cheguei, segurava a os filhos, eu cheguei em casa sozinho. Aí fui falar com a mãe e o pai e almoçar com eles e conversando e tal, e a minha mãe lembrou desses textos. Eu disse: realmente, você não depender de mim. Eu continuei dependendo de Deus, e Deus, nossa contagem de tempo demorou um pouco, mas nunca faltou nada. Deus me sustentou sempre, tem sustentado a nossa família, tem sustentado até hoje. E graças a Deus, eu posso dizer isso com a boca bem cheia, não me orgulhando, mas porque o meu braço não fez nada. Tudo isso não veio da minha força, pelo braço vem de Deus. E é assim que Agur orou, e foi isso que ele precisou. Nós precisamos entender. Muito bem. Eu queria falar 4 pontos rapidamente aqui. Primeiro, quem é Deus? Quando, voltando lá para 1 Coríntios 29, dá para fazer essa pergunta aqui nessa oração de Davi, né? Quem é Deus? Então, Davi mesmo responde na sua oração. Quem é esse Deus a quem Davi dirige o seu louvor? Ele é Javé, ou Jeová, que é o Eu Sou, né? Nós já falamos. É a revelação da eternidade de Deus, que já falamos.
atributo. A eternidade de Deus é um atributo incomunicável de Deus. É uma dessas maravilhas aí, dessas coisas que nós não sabemos, os mistérios de Deus que nós não sabemos. Tá? A eternidade de Deus é um mistério e é um atributo incomunicável, é um mistério. Nós não sabemos como é isso, não conseguimos saber, nunca vamos saber e não precisamos saber. Nós temos a Trindade como um grande mistério. É um grande mistério. Deus só são três pessoas distintas. Exatamente. Então, temos muitos mistérios não revelados e que não serão revelados para nós nessa vida. Não precisamos. O mistério que nós precisamos, que é revelado, é o mistério da salvação, que é um mistério. E esse está revelado direitinho para nós. É um atributo incomunicável e é como se Deus estivesse, quando ele disse lá para Moisés, eu sou, se definiu como eu sou, meu nome é eu sou. É como se ele estivesse dizendo assim, é um sempre presente. Eu sou, hoje, amanhã ele é eu sou, 10 anos atrás ele eu sou, daqui a 20 anos eu sou, não existe passado no presente, né? É a eternidade de Deus. Sempre no presente. Sempre no presente. Presente contínuo, né? Antes que os montes nascessem, ou que tu me formasses a terra, que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade em eternidade, tu és Deus. Isso foi o mesmo Davi que disse em muitos salmos. Vamos ver. Então, quem é Deus? Deus é esse nosso Pai, nosso Pai, que conhece, que nos conhece e nos sustenta e nos dá tudo que nós precisamos, sabendo do que nós precisamos, dando conforme a sabedoria dele, nos mantendo conforme a sabedoria dele, e pedindo que nós sejamos mordomos fiéis. Né? O que pertence a Deus? Bom, agora uma resposta muito simples é tudo. Né? No versículo 11, ele diz assim, ele começa lá a oração dele, ele diz, Tu és Senhor, 29, 11 de primeiro, né? A magnificência e o poder, a honra, a vitória, a majestade, pois Teu é tudo que há nos céus e na terra, Tu és Senhor, Teu é Senhor o reino, e Tu te exaltaste sobre todos como chefe. Então, eu separei aqui cinco grandezas de Deus aqui para nós escrevermos aqui no quadro, para ficar bem claro. Salmo 77, 13 diz assim: O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Quem é Deus tão grande como o nosso Deus? Escrever, precisa ter caneta, né? Então vamos escrever ali qual é o primeiro item desses 5 aí que demonstram quem é Deus. É a grandeza de Deus. Grandeza de Deus, como diz o salmista no Salmo 77, quem é Deus tão grande como o nosso Deus? Temos cânticos que falam isso, né? Não há Deus tão grande como tu. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque na coisa em que se sobreveceram, sobre cujo é um relato lá de Êxodo, quando os israelitas estavam enfrentando situações e Deus livrou. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses. A segunda grande atributo de Deus é poder. Alguém leia lá Mateus 19, 26. Poder. Tudo que é impossível aos homens é possível a Deus. Qualquer coisa Deus pode.
parênteses, eu posso dizer que uma vez eu ouvi um sermão, um pastor muito eficiente, um pastor bíblico, e ele pregou 4 coisas que Deus não pode. Não pode. E ele fez uma aplicação muito interessante. Deus não pode imaginar outro plano de salvação que não seja o de Jesus. E assim por diante, outras coisas que Deus não pode. Mas não é isso que nós estamos falando agora, essa é uma forma didática de ensinar a onisciência, a presença e o poder total de Deus. O outro atributo é honra. Honra. A honra, reconhecimento, honra o que é? Né? Reconhecimento por merecimento por uma obra a outra pessoa. Quando a gente reconhece que alguém fez alguma grande coisa, a gente honra aquela pessoa. Podia entrar em exemplos aí, mas não vou entrar não. Veio aqui na cabeça, não vou falar. Reconhecimento por merecimento por uma obra. Deus é merecedor de toda a honra por toda a obra executada por Ele. Deus é o único que precisa ser honrado, pode ser, que merece ser honrado. 1 Timóteo 1,17. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, sábio, seja a honra e a glória para todos sempre. Uma forma de glorificar a Deus através de estar atribuindo a Ele a honra que só Ele merece. Depois tem a vitória. A vitória, eu anotei assim. Vitória porque é o seguinte, no contexto bíblico, né, a vitória tem derivados da raiz salvar, né, conforme o nome de Jesus ou Josué, que significa salvação. Num contexto de batalha, lá nas épocas do Antigo Testamento, a vitória era encarada como uma intervenção direta de Deus. Intervenção direta e salvadora de Deus. Tivemos muitas batalhas lá que o povo de Israel, com meia dúzia de pessoas, tudo exagero, né? De homens, venceram grandes exércitos. Tem algumas histórias que são interessantes. E a gente pensa assim, como é que um Gideão com 300 homens venceu toda aquela batalha? Começando com 33 mil homens, agora está com 32 mil homens, agora está com 300 homens e Deus disse, não, tem muita gente. Aí na segunda, não, tem muita gente, agora menos, aí foi lá com 3. E nós, estamos na batalha contra o Egito no final da década de 60. Em nossos dias. Os egípcios testemunhavam que o exército de Israel era muito grande. E eles testemunhavam que o exército era poderoso demais, tinha muita gente que não conseguia vencer a batalha. Então não se consta. Tá vendo? Ainda hoje, né? Sempre foi. Muito bem. O Salmo 20, versículo 5. E também o versículo 9. Salmo 5, 20. 25. 25, isso aí. Nós nos alegramos pela tua salvação e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões, ou seja, teremos vitórias. Em nome de Deus seremos vitoriosos. Depois, versículo 9, irmãos. Versículo 9. Salva-nos, Senhor, ouça-nos, Rei, quando clamarmos. Se referindo a salvar-nos de alguma guerra, alguma coisa assim. Capítulo 144, versículo 10. De Salmo 144, 10. A ti que dás a salvação aos reis e que livras a Davi, teu servo, da espada da lei. É o próprio Davi dizendo isso, atribuindo a Deus a vitória que ele teve. Essa vitória com o contexto de
salvação. Uma quinta atribuição aqui é a majestade. Opa, eu caneta errado. Só engano de caneta, não foi para fazer uma vergonha. Mas majestade envolve superioridade, elevação, excelência, magnificência, nobreza e glória. Por isso Davi exalta o nome de Deus, né, quando ele diz assim: teu é tudo quanto há no céu e na terra, como para quem Crônicas 20, 11, 29 11. E já vimos quem é Deus, né? Já vimos quem é Deus como nome, quem é Deus no seu poder. Agora, quem é Davi e seu povo? Ele pergunta aqui: e quem somos nós? Versículo 14. Porque quem sou eu? 29, 14, né? Quem sou eu? Quem é o meu povo para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes? Porque tudo vem de ti e do que é teu, todos te damos. Davi reconhece que não é nada e que o povo também nada é para viver sem Deus, então dá tudo que tem para Deus. E como nós falamos lá no começo, depois o texto de Hebreus diz: e somos peregrinos e passamos na vida. O que adianta termos coisas e mais coisas se nós somos passageiros e peregrinos aqui na terra? Precisamos ter uma coisa que não acaba, que não vai acabar com a nossa morte. Todos nós temos certeza de que já temos isso que não acaba com a nossa morte, que é a salvação de Jesus Cristo. Se você não tem essa certeza, não adianta juntar mais dinheiro, não adianta frequentar a igreja, não adianta nada. Você tem que ter a certeza absoluta da salvação de Jesus Cristo. E Ele dá essa certeza para nós. É obra de Deus também nos dá essa certeza. E nós então podemos viver tranquilos com o que tivermos. Não é quem ganha muito que é feliz e quem ganha pouco que é feliz. Não é assim que funciona na vida cristã. Na vida do mordomo cristão, né? E a quarta coisa é quem é e o que é a nossa oferta, né? Quando Davi diz lá, toda essa abundância que preparamos para edificar a tua casa, mas tudo isso vem de ti e não é nosso. Então, o que é essa abundância se ela já é de Deus? Deus podia fazer diferente. Deus podia dizer assim: não, vou fazer chover dinheiro aqui no pátio da igreja, vizinha tem dinheiro. Deus pode? Tem poder para isso? Tem. Deus é dono de tudo. Pode passar um carro forte cheio de dinheiro, explodir e dinheiro pegou aqui, sei lá, uma ideia louca assim. Mas Deus não faz isso, não vai fazer isso. E não confiemos que isso poderia ser feito. Não, Deus não vai fazer, porque não está na característica divina de Deus fazer esses negócios. Ele quer que o povo participe, como participou lá no Velho Testamento, quer que o povo participe, como participou lá no início do Velho Testamento, a tenda, que o povo foi proibido de levar. Ele quer que nós participemos, porque a obra de Deus é feita por nós, homens salvos, pessoas salvas por Cristo Jesus. Tem alguns textos do Novo Testamento também, por exemplo, Paulo, né? Paulo escreveu sobre as tribulações, sobre dificuldades. Ele mesmo trabalhou para construir tendas para ter o seu sustento, mas nunca deixou de atribuir isso ao próprio Deus. Você sabe fazer tenda? Eu não sei, mas Paulo sabia fazer tendas, né? Assim, sobre... Muito bem, caminhando para o fim, nós temos algumas coisas para pensar. Nossa família para pensar. Guardar essas coisas que Deus é, né? Isso aqui a gente podia botar assim. Deus é tudo isso aqui. Deus é tudo isso aí. Muito mais que isso. Muito bem, para pensar.
Tudo que temos, repetindo, pertence a Deus. Ageu 2,9, volta lá. Ageu 2,9. Ageu, o profeta pequenininho, no Velho Testamento. E Deus disse: minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. Não é só a prata e o ouro. Mas prata e ouro simboliza tudo que o homem pode ter ou pensar que tem. Então, tudo pertence a Deus. Nunca tire isso da sua cabeça. Tudo que nós temos pertence a Deus. Se é que temos alguma coisa, né? Se tudo pertence a Deus, aí não temos nada. Isso aqui é de Deus, o óculos é de Deus, tudo é de Deus. E glória a Deus. Está faltando uma coisa ali. Pode falar. Deus é amor. Sim, tudo isso aqui é o que Deus é. Obviamente que Deus só é isso por amor. Né? Mas aqui eu estou colocando Deus é, porque foi o nome que ele disse, eu sou. Né? Está certo? Mas está certo, Deus é amor. Muito bem. Segundo, deixe o ouro. Não, eu ia falar também que sim, que Deus é amor e Ele é infinitamente mais do que um monte de coisas, né? Deus é perdão, Deus é justiça, sim. Deus é ira até, né? Deus é... E ele, você está falando algumas coisas específicas ligadas ao seu assunto. Ligadas ao assunto. É que estava no versículo, né? A sequência estava no versículo. Segundo, terceiro agora, né? Segundo lado. Sim, segundo. Deixe o orgulho e a soberba de lado. Nós, como seres humanos, somos orgulhosos por natureza. Nós temos orgulho do que somos e do que fazemos. Isso é natural, é humano, humanamente natural. Só que não é naturalmente cristão. Nós, como cristãos, precisamos deixar de lado a soberba, o orgulho, o exibicionismo, querer ser melhor que os outros. Então, é muito difícil para a gente, muitas vezes, caminhar nessa linha, deixando o orgulho de lado. Mas como mordomos de Cristo, e botando na cabeça de Deus, botando na cabeça que nós somos nada, que nós não temos nada, então tudo pouquinho que eu faço na obra do Senhor, o que eu sou na obra do Senhor, isso não é nada. Isso é Deus que está me dando essa capacidade de fazer. Então eu não posso dizer assim, eu sou tal coisa porque eu entendo, eu sou inteligente. Não, é Deus que está dando isso para nós, né? Deuteronômio 8, lá diz assim: e venhas a dizer no teu coração, a minha força e a fortaleza da minha mão me adquiriu esse poder. Isso que Deus está dizendo, não. O mordomo não é assim. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus e que Ele é que dá a força para adquirir riquezas, como Ele quiser. Se Ele quiser ajudar, não dá. Para confirmar a sua aliança que jurou a teus pais, como se vê nesse dia, tem a ver com as coisas que o povo de Israel tinha e recebia. Deus disse para ele, através de Moisés: não digas a força e a fortaleza da minha mão conseguiu essas coisas. Terceiro, o propósito precisa ser sempre a glória de Deus. Tudo que eu faço na vida, eu tenho que glorificar Deus. Estou dirigindo o carro, isso é interessante, porque se alguém me dá uma fechada no trânsito, e eu estou dirigindo o carro, eu estou louvando a Deus, entendendo aquele ato que eu estou louvando a Deus, eu não vou ser desrespeitoso com aquela pessoa. Coisas desse tipo, né? Extremos desse tipo. Mas assim, quando eu estiver em casa fazendo qualquer coisa, quando eu estou em casa preparando essa lição, eu estou louvando a Deus. Quando eu estou em casa lendo a Bíblia, eu estou louvando a Deus. Quando eu estou em casa fazendo eu não, né? Minha esposa fazendo a comida, ela está louvando a Deus. Quando lavamos a louça, estamos louvando a Deus. Tudo que nós fazemos deve ser para a glória de Deus. Não esqueçam disso. Somos mordomos para glorificar a Deus. Jesus ensinou sobre os bens
E o coração, lembra disso? Lá em Mateus 6, no Sermão da Montanha, Jesus diz assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a caça ferrugem, tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Fica triste porque roubaram alguma coisa. O ladrão é assim mesmo, rouba, porque no mundo é assim mesmo, nós vamos ser roubados, mas não acumulem tesouros para serem roubados, né? Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. E esse é o segredo da coisa. Se o meu tesouro está na minha salvação de Jesus Cristo, está em Deus, é ali que está meu coração. Eu não vou estar preocupado se eu tenho, se eu não tenho, se eu perdi, se eu não perdi, se eu fui roubado, se eu não fui roubado. Não é? A salvação ninguém vai roubar. Ninguém vai roubar. Glória a Deus por isso. E sempre glorificamos a Deus por isso. Não, preciso também lembrar que não é pessoa caçador, torrar tudo porque Deus vai me dar mais. as pessoas têm bom senso para isso. Não. O bom senso faz parte da mordomia, né? Sim. Tudo. A nossa mordomia cristã é tudo. Inclusive a maneira de como usamos aquilo que Deus nos dá. Seja pouco, seja muito. Aí eu consegui, eu relacionei aqui 5 características esperadas do mordomo cristão. 5 características esperadas do mordomo cristão. Está escrito assim, nesses termos que eu escrevi na Bíblia, né? São frases, mas eu vou escrever resumidamente. Primeira delas, Cristo é o Senhor de toda a minha vida. Então, como bom mordomo, eu preciso saber que Cristo é o Senhor da minha vida, né? Começa por aí. Então, Cristo é o Senhor. Tem que ser muito liso para lançar. Segundo, Cristo é o Senhor da minha vida. Você tem certeza disso na sua vida? Cristo é o seu Senhor? Responda com assim mesmo. Mas se Cristo não é o Senhor da sua vida, e como é que eu sei se Cristo é o Senhor da minha vida? Só pela salvação? Sim, salvação no começo. Mas eu preciso que eu esteja disposto a fazer tudo aquilo que Cristo quer que eu faça. Nesse mesmo sermão do monte, nesse mesmo texto que nós começamos a ver, Jesus fala de ninguém pode servir a dois senhores. Quer dizer, não posso ser servo de Cristo, mordomo de Cristo, mas também, ele fala lá no sermão do monte, a Mamon, né, que é o rei, Deus do dinheiro. Não combina, eu não posso servir ao dinheiro. Eu tenho que me servir do dinheiro para mim mesmo, não servir ao dinheiro. Segundo, Deus é dono de tudo. Não depositar mordomo. Então, é uma redundância, estão repetindo, mas tudo que nós temos não é nosso. Nem as coisas ruins, nem as doenças são nossas. Tudo pertence a Deus. Nosso corpo pertence a Deus. Nossa saúde pertence a Deus. Deus quer nos dar saúde, Ele dá. Se Ele não quer nos dar saúde, se Ele quer dizer assim, vai ter um câncerzinho aí. Deus dá o câncer, acabou. Se Ele quer me levar com 30 anos, ou com 60, ou com 110 anos, sobrevive de vida, Ele vai fazer isso. Mas eu sei que em qualquer dessas situações eu estou servindo ao Senhor e sei que Deus é então o dono de tudo. Quer dizer, que eu sou apenas um fiel depositário, mordomo, né? Nunca esqueçamos que somos apenas mordomos. Quarto, o mordomo cristão procura saber qual é o propósito de Deus para tudo que possui. Esse possui eu botei entre aspas. Nós precisamos saber por que Deus nos dá mais ou menos do que os outros, do que para outras pessoas. Seja bens ou seja capacidades, ou seja, qualquer coisa que nós temos que Deus nos dá, eu preciso saber como que eu posso glorificar Deus com isso
E saber que Deus está nos dando isso não que eu mereça, mas porque Ele quer me dar. Tá bom? Então é assim, o mordomo sabe que o propósito, né? Ou seja, ele glorifica a Deus por tudo. Então, glorifica. Glorifica a Deus por todas as coisas que Deus nos dá. O crente também é responsável quanto à administração dos bens e planejamentos. Já está mais ou menos ali, né, mordomo, mas além de eu ser um bom mordomo, eu preciso ser também um bom planejador dessas coisas que Deus me deu. Tudo, seja até a saúde, né, até a doença. Nós temos que saber como administrar essas coisas. Então, nós não podemos viver pensando que nós somos donos de alguma coisa. Temos que viver sempre com essa responsabilidade sobre a administração que Deus nos deu. Administração responsável, saber administrar aquilo que está à nossa disposição, e está nas mãos do crente, conforme vimos lá no Crônicas 29, salve Jesus Cristo, a manutenção da casa do Senhor. Eu fui mais perto. Quando Davi fez toda aquela oração lá em 2 Crônicas 29, ele estava falando sobre a casa do Senhor, o templo do Senhor. Lá em Êxodo, quando Moisés também proibiu o povo de trazer oferta, foi também para a construção da casa do Senhor, a tenda da casa do Senhor. A casa do Senhor não se sustentará se nós, os que somos a igreja do Senhor, não a mantivermos. Nós temos conta de luz para pagar, temos conta de água para pagar, temos faxina, precisamos de vassoura para varrer, mesmo que quem faça isso, hipoteticamente faça com voluntariedade, mas precisa ter material para fazer. As paredes não se pintam sozinhas, então tem que ter alguém para pintar e tem que ter dinheiro para pagar essa tinta, porque ainda vai. Então essas coisas todas dependem de nós que somos a igreja do Senhor, manter tudo limpo, tudo bonito, tudo próprio para a obra do Senhor. Por que o templo do Senhor tinha que estar cheio de ouro e prata? Precisava? Deus quis. Nosso templo tem que ser bonito. Não parede de ouro, não, mas tem que ser uma coisa bonita. Então, uma coisa. Aquele templo que os discípulos chamaram Jesus para ver, a estrutura do templo, ainda era esse ou já era outro? Não, o primeiro lá de Moisés foi a tenda Não, esse templo de Salomão foi demolido, foi destruído. O templo de Jesus já aí já era o segundo templo. Então, eu vou botar aqui só casa do Senhor. A casa do Senhor como sendo o nosso templo, a nossa igreja, o nosso local de culto, que pode ser embaixo de uma árvore também, a casa do Senhor, sabe disso. Mas já que nós temos uma propriedade, nós aqui temos uma propriedade, nós precisamos investir, a igreja precisa investir nisso. Nós vamos continuar esse estudo daqui a 2 domingos, e nós vamos aprofundar mais essas ideias. Hoje foi só uma varrida geral sobre tudo. Eu só quero terminar lendo uma seguinte frase: não existe fórmula para que um crente se dedique a amadurecer e crescer na prática da mordomia. Não existe uma fórmula. É uma questão individual de querer e fazer. Se eu quero e eu quero fazer. Não há uma lei que deva ser seguida e obedecida, mas o fruto do amor de Deus e compreensão do plano de Deus para a sua vida. É dar-se a si mesmo, não é favor a Deus,
ou a igreja, ou o pastor da igreja. Não. É dar-se a si mesmo a Deus. Existe uma conscientização individual, séria, à luz do que a igreja, do que a palavra de Deus nos ensina. Conscientização séria, à luz, iluminado por aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Vamos orar. Nós agradecemos a Deus por esses ensinamentos tão profundos da Tua palavra e que nos trazem à luz tanta responsabilidade sobre a nossa salvação. Nós agradecemos a Deus porque precisamos, como disse o apóstolo Paulo, trabalhar a nossa salvação, e isso significa vivermos de acordo com aquilo que Tu queres, com a mordomia que nós precisamos exercer na nossa vida de longe a cada um de nós. Ajuda-nos, a Deus, a entendermos essas coisas e que possamos, a Deus, praticarmos tudo isso em nossas vidas. Ajuda-nos, a Deus, te pedimos humildemente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.